segue aqui de Fortaleza. Daqui a pouquinho, ao vivo, vamos continuar, né, lá do município de Caucaia, da Praia da Tabuba, onde essa tragédia aconteceu, onde uma criança de 6 anos foi encontrada morta dentro de um carro abandonado. Não está descartada a possibilidade da vítima ter sofrido violência sexual. A causa-morte ainda está sendo investigada pela equipe da perícia no local, no corpo da vítima, no IML. E a gente vai trazer a cobertura completa desse caso para você a partir de agora. Boa noite, seja muito bem-vindo. Fique agora com essa notícia que parou o Ceará. Na tela. Desde quando o corpo da garota foi encontrado ainda durante a madrugada, as diligências da polícia não pararam. Nós estamos na rua José Ferreira Damasceno, aqui, comunidade conhecida como Sovaco da Cobra, no município de Caucaia. Exatamente nesse ponto onde estão concentradas todas as viaturas que o corpo da garota foi encontrado. Agora há pouco, o veículo que o corpo estava foi colocado aqui no meio da rua e uma nova perícia está sendo realizada dentro do carro. A garota desapareceu ontem, já no começo da tarde. A informação que nós temos é que a última pessoa ao ver a garota foi a tia-avó dela, que é a pessoa que cria ela desde os 3 anos de idade. A dona Toinha conversou rapidamente com a nossa equipe de reportagem antes de ser levada ao DHPP. Ela tinha ido atrás da senhora, não é isso? Para pegar o telefone. E a partir daí, como foi que a senhora sentiu a falta dela? Quando eu cheguei do posto. E vocês já começaram a procurar logo? Uhum. A senhora cria ela desde pequena? Desde pequena. Tá com 3 anos e 6 meses. Ela tinha 6, né? Depois que meu irmão morreu, a avó dela e o vô, aí eu passei a criar ela. Foi a senhora que encontrou o corpo? Foi. E como foi? A senhora já estava buscando? Tava, todo mundo aqui já tinha procurado. E depois que eu cheguei do BO, eu fui ali, me deu vontade de ir ali atrás, aí vi o carro e me deu vontade de ir lá olhar. E encontrou? Eu digo, será que essa menina não está aqui dentro, hein? Abri o carro e a menina estava lá. E foi por volta de que horas? Mais de 3 horas. Alguns moradores nos relataram que, desde quando souberam que a Karina desapareceu, eles se juntaram e começaram a procurar. Fizeram buscas por todo esse ponto onde nós estamos. Aqui é uma área de duna, como vocês estão observando aí no detalhe da imagem do Washington, e eles nos relataram que fizeram buscas até às 8 horas da noite. Olha, a vizinhança se juntou para ajudar nas buscas. O seu Regimar foi uma dessas pessoas. Seu Regimar, a partir de que horas e como foi que essas buscas aconteceram? Cara, começou às 2 horas da tarde. Deu sumiço, aí nós começamos a olhar, fomos para a Lagoa, para Parnamirim, né, para ver se a criança foi para lá e não estava. Fomos para os cajueiros, não estava. Geralmente tem um caju aqui que ela e minha filhinha vão brincar direto. Todos os dias brincam. Nós olhamos também e não estava, né? E aí começou a estender, escureceu e nós fomos em busca e nós não conseguimos achar. Só que antes disso, passamos no carro, vistoriamos o carro e não tinha nada no carro. Ou seja, vocês vistoriaram o carro? Vistoriaram o carro. Isso por volta de que horas? Tipo umas 8 horas da noite, mais ou menos. Não tinha nada. Aí, de repente, 3 horas da manhã, aparece um corpo dentro do carro. Tudo dobradinho, enroladinho, como se fosse, né, alguém que botou uma cobertinha ali, né? Aí agora de manhã o policial falou que ela foi, né, foi violentada, tal, acharam sangue e tal e tudo. E quem foi que encontrou o corpo dela? A avó. Passado o momento dessa procura que o vizinho nos relatou agora, cessaram as buscas. A polícia, ela só foi acionada por volta das 23 horas. Isso porque nós recebemos a informação das próprias autoridades de segurança que esse ponto onde nós estamos é um ponto dominado por organizações criminosas e a facção teria ordenado que ninguém ligasse para a polícia. E essa ligação só foi feita, na verdade, por volta das 23 horas. Chegou a vir uma viatura até aqui, mas nada foi encontrado. Como a dona Toinha relatou para a gente, ela, durante a madrugada, teve um pressentimento e veio até esse terreno que nós estamos mostrando para vocês, onde tem aquela lâmpada que está acesa. O carro que está sendo periciado ficava estacionado. Quando ela abriu, se deparou com o corpo da neta
dentro do veículo, apenas enrolado em um lençol. Polícia novamente no local, perícia acionada. Uma fonte da PFOS chegou a falar conosco e dizer que existem sinais de violência sexual na criança. E são exatamente esses vestígios, junto com as pessoas que foram levadas para prestar depoimento, existem pessoas suspeitas que foram levadas para averiguação, e é exatamente exames que serão feitos no corpo da menina que podem evidenciar quem acabou praticando esse crime. Agora há pouco, uma comissão da escola onde a garota estudava, ela era aluna da primeira série, essa comissão veio até a casa para prestar solidariedade à família, professores, diretora da escola. Eles não quiseram gravar entrevista, mas estavam muito emocionados. O fato é que o caso ele está em meio a várias versões. Existem até conflitos entre vizinhos, familiares da própria criança, ou seja, um acusa daqui, o outro acusa de lá. Por isso, todas as pessoas foram levadas para a delegacia, mas pelo jeito que vai ser determinante vai ser o trabalho que vai ser feito aqui pela perícia forense. O curioso é que, prestando atenção ao depoimento do vizinho, ele diz: nós procuramos juntos, por tudo quanto é canto, olhamos dentro do carro. Mas depois, misteriosamente, na madrugada, a avó encontra o corpo da neta dentro do veículo que nós já havíamos olhado e dentro não existia nada. Tá faltando algum pedaço dessa história aí no meio. E eu quero pedir a você, meu telespectador fiel, que continue conosco, porque ainda hoje, ao vivo, o repórter Ricardo Lima vai conversar conosco. Temos a atualização, temos novidade acerca desse caso. Inclusive, o Ricardo foi para a delegacia de Caucaia. Familiares, vizinhos, uma comoção danada desse caso. Depois, familiares foram até o Departamento de Homicídios aqui em Fortaleza, saíram de Caucaia e vieram para cá. Qual é a novidade? Será que esse pedaço que eu estou dizendo que está faltando dessa história um tanto mal contada foi encontrado? Será que nós já temos suspeitos? Quem pode ter praticado o mal, a monstruosidade com uma garotinha de apenas 6 anos de idade que cursava o primeiro ano, que ia ser doutora do ABC no final do ano, uma criança cheia de sonhos, uma inocente que teve a vida tirada de uma forma brutal, uma criança que desapareceu ontem por volta de 2 da tarde. Comunidade relativamente pequena, você vê aí o quadrante em que os vizinhos contaram que procuraram a menina, inclusive com a avó, com outros familiares. E aí, agora, meu caro telespectador, eu quero que você preste muita atenção, porque eu vou chamar ao vivo o repórter Ricardo Lima, que está no local onde toda essa brutalidade foi praticada e vai trazer a atualização, novidades acerca desse fato, que segue de uma forma intensa sendo investigada pela Polícia Civil. Ricardo, boa noite. Quais são as novidades? O que você tem para trazer para a gente acerca desse fato? Oi, Isis, boa noite para você, boa noite a todos. Isis, eu acho que deve ter alguém, de alguma forma, deve ter recebido áudios de uma mulher ainda não identificada, contando que o autor do crime seria o primo de 14 ou 15 anos e que a avó teria escondido o corpo. E isso fez com que essa informação se espalhasse de forma muito repentina. Aqui no local, a família nega essa possibilidade, inclusive essas pessoas estão na delegacia prestando depoimento, inclusive o primo. São 6 pessoas ou 7 que estão sendo ouvidas agora, entre familiares, vizinhos, pessoas próximas. E além disso, essas pessoas estão tendo o material genético colhido também, para que a perícia possa fazer um exame de DNA e chegar o mais próximo possível de comprovação sobre esse caso. Lógico que os detalhes, os dados também foram colhidos do corpo da criança e agora eles vão fazer uma comparação para tentar tirar todas as dúvidas. A polícia, ainda cedo aqui, já tinha uma linha de investigação definida, mas isso pode ser que mude, pode ser que não. O fato é que nesse momento a gente ainda tem policiais civis e militares aqui no local. Os policiais militares estão numa missão árdua
que é retirar o veículo onde a criança foi encontrada daqui do local, porque ele vai ser apreendido em função de ter sido o local onde o corpo foi encontrado. Muito provavelmente os exames, a coleta de material genético pode ser que seja realizada também nesse veículo, pelo menos essa é a informação. O local aqui onde nós estamos é um morro, é praticamente uma duna de difícil acesso e a própria viatura tem dificuldade de puxar o veículo. O reboque também não consegue chegar até aqui, porque há a possibilidade de também ficar atolado e por conta disso, essa manobra que já deveria ter sido feita antes é muito complexa, está entrando pela noite. O que entra pela noite por aqui também, Isis, é a expectativa de chegada do corpo dessa criança, que a informação inicial é de que seria liberado por volta das 5 horas da tarde, ainda não foi liberado, mas existe um detalhe, a gente ainda não sabe se não foi liberado, por quê? Porque os familiares que estavam prestando depoimento na delegacia ainda não foram liberados para ir ao IML pegar o corpo. Tem que ser alguém de parentesco de primeiro grau. No caso aí, a avó, que era a mãe adotiva dessa criança, é a tutora, a pessoa responsável, é quem pode ir lá fazer a retirada do corpo. Isso porque o pai da criança, segundo informações, até já faleceu e a mãe não era a pessoa que cuidava diretamente dessa criança. E por isso as pessoas aqui estão na expectativa, estão tentando, inclusive, entrar em contato com os familiares que estão na delegacia, mas eles não estão conseguindo falar com essas pessoas, estão incomunicáveis, muito provavelmente por estarem passando por um interrogatório. 6 pessoas. Essas pessoas já tiveram os dados colhidos, material genético, para que possam passar por uma averiguação que vai dar todas as informações precisas para a polícia sobre a autoria do crime. O que o pessoal conta por aqui é que por volta de 1 da tarde, a avó da criança, que é a avó e mãe, saiu para um posto de saúde aqui próximo em busca de remédios e a criança a acompanhou pedindo o aparelho celular. Ela disse que não estava com ela, que estava em casa e a criança voltou e essa teria sido a última vez que a menina foi vista pelos familiares aqui no local, que ela sequer teria chegado à residência que fica aqui atrás da gente. Essas são as informações, a gente vai ficar aqui aguardando, inclusive, a chegada do corpo para o velório. O local aqui onde nós estamos fica na Tabuba, distante aproximadamente uns 20, 25 quilômetros do centro de Caucaia e um acesso difícil que torna a operação da polícia, inclusive, muito complicada. Falar dos policiais civis, agentes da Polícia Civil da Delegacia Metropolitana estiveram aqui, ouviram algumas pessoas que moram aqui na região, fizeram buscas na região em busca de rastros, de um local onde possivelmente essa criança possa ter sido estuprada, mas como a terra aqui, eu vou pedir o Gilvan para mostrar, Gilvan, olha só, a terra aqui é muito frouxa, muito fácil de você desfazer qualquer rastro que tenha sido deixado e isso tudo dificulta ainda mais o trabalho realizado pela equipe de investigação. Quem assumiu essa investigação foi o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa em Fortaleza. É a delegacia que está pegando as oitivas, pegando os dados das pessoas que estão sendo ouvidas nesse momento. E o Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa da Delegacia de Caucaia também tem colaborado, conhece muito bem essa região e tem feito buscas na região aqui com o objetivo de ajudar a elucidar esse caso que deixou a população cearense chocada logo das primeiras horas da manhã de hoje, quando surgiu a informação de que uma criança de 6 anos de idade havia desaparecido e depois encontrada morta e com sinais de violência sexual, Isis. Agora, Ricardo, nós estávamos acompanhando há pouco a sua brilhante cobertura em rede nacional no Cidade Alerta com o nosso querido colega Luiz Bate, onde você teve acesso às dependências da residência, você teve acesso a familiares, à população. Qual é o clima aí na comunidade nesse momento, Ricardo? Olha, eu percebi um clima de consternação, de tristeza, mas também de medo, viu, Isis? Porque, segundo eles, esse crime não pode ter sido praticado por alguém
de fora dessa comunidade, de longe aqui dos moradores, e que por isso isso pode, né, trazer maiores problemas, inclusive para as pessoas aqui, para a segurança dessas pessoas. Inclusive o pai do garoto, que esses áudios que a gente citou no início, atribuindo a ele a autoria do crime, ele falou com a gente ao vivo também, para o Cidade Alerta Nacional, e ele disse que isso não passa de uma manobra para tentar se livrar. A pessoa que fez isso teria bolado essa ideia e pedido para alguém narrar esses áudios que apontava aqui a autoria e conivência para familiares da pequena Ana Karine. Eles abriram as portas para a gente, gravaram com a gente, colocaram a cara, a tapa, como a gente diz aqui no linguajar popular, né, Isis? Nesse momento o veículo está tentando sair aqui, a gente vai só afastar um pouquinho, continua mostrando aí a manobra, tem um carro passando aqui, e aí, como é estreito, só passa um veículo por vez, é necessário fazer essas manobras por aqui. Mas voltando para o caso, né, a família acredita que essa seja uma manobra de quem cometeu o crime para tentar se livrar da prisão. Um grande ponto de interrogação que precisa ser averiguado, Isis, e que pode ser uma chave para levar a toda a resolução desse caso é: quem é a pessoa que gravou esses áudios? A voz é de uma mulher. Quem é essa mulher? Quem instruiu ela a agir dessa natureza? Porque a informação que a gente recebeu, que inclusive pelos áudios diziam que as pessoas, os familiares, não poderiam voltar para cá, porque a casa seria tomada, inclusive, pelo crime organizado. E essa não é uma verdade, né? Os familiares estão aqui, eles moram nessas casas próximas aqui, nesse conjunto de 2, 3 casas, são residências humildes, pequenas, estreitas, e eles estão aqui e não vão sair, estão esperando inclusive o corpo para fazer o velório e o sepultamento que deve acontecer ainda amanhã, Isis. Ricardo, uma coisa que chama a atenção nesse caso, inclusive a redação aqui está em polvorosa, gente. A redação aqui tentando montar esse quebra-cabeça junto com a gente. Como se explica a comunidade unida ter aberto esse veículo onde o corpo foi encontrado, não ter achado a menininha lá dentro e apenas na madrugada, misteriosamente, esse corpo aparecer, surgir do nada dentro desse carro? A gente observa, Ricardo, até pelas imagens que a gente viu na reportagem da Emanuela Braga, na sua cobertura em rede nacional, que é um local consideravelmente de buscas pequeno. Alguém carregou o corpo dessa criança e levou o corpo dessa menina para dentro do carro quando todos os familiares se recolheram? Quando toda a população que ajudava de uma forma incansável para tentar encontrar a pequena Ana Karine, todo mundo se recolheu e alguém trouxe o corpo dessa menina e botou dentro do carro? Quer dizer, é um mistério que a polícia precisa desvendar diante dos depoimentos que estão sendo pegos agora na delegacia, para que o crime seja elucidado e os culpados sejam penalizados. Isis, o que a família acredita é que alguém esperou que todos dormissem para poder vir e deixar o corpo aqui no local, porque inúmeras vezes eles abriram o carro que ficava aberto. Esse carro pertence a um morador da região, ele está com problema mecânico, como é um veículo importado, ele não teve condições de consertar imediatamente, e esse carro está aqui parado há aproximadamente 6 meses e ficava com as portas abertas. O motivo a gente não sabe, mas como essa é uma região onde só vem quem tem negócio, não há fluxo de pessoas, de veículos, só anda aqui quem é daqui, a mudança foi por causa do crime, né? Por isso, inclusive, que nós estamos aqui. Então, esse carro ficava aberto e foi procurado por essa criança dentro desse veículo inúmeras vezes, até o início da noite, quando desistiram, porque lá eles viram que ela não estava. Só que o corpo foi trazido para cá durante a madrugada e dentro de uma rede, né? E deixado no banco de trás do veículo. A avó, que não desistiu de procurar, ela foi ao veículo durante a madrugada ainda, por volta das 3 horas da manhã, e encontrou o corpo da criança, enquanto algumas pessoas também auxiliavam nas buscas. Pelo menos essa é a informação que a gente recebeu aqui no local e provavelmente deve ser a do depoimento que está sendo colhido lá no Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoas. Ok, Ricardo, muito obrigada. Inclusive, a repórter Emanuela Braga, ela disse que teve um pressentimento, né, e voltou ao veículo e ali deu de cara com a neta assassinada. Ricardo, assim, se o corpo chegar, enquanto nós ainda estivermos ao vivo, por gentileza, nos avise que a gente entra, a prioridade aqui é você. E a gente entra contigo. Muito obrigada, viu?